Ok, então a gente vai continuar com os verbos. Nós vimos no outro vídeo os verbos do tipo 2, que terminam em it, igual ao lubit. Só existem dois tipos de verbos mesmo, ok? Os do tipo 1, obviamente, são aqueles que não terminam em it. Como por exemplo, rabotat, guliat, imet, mot, iti e etc. O esquema é o mesmo, a gente tira o T com o sinal brando e coloca a terminação que a gente precisa. Só que a vogal da terminação, em vez de ser I, é IE. Dá uma olhada aí. Percebeu? Ish, yesh. Então, agora vamos colocar isso na prática. Vamos pegar, por exemplo, o verbo rabotat. Então, ya rabotayu, tu rabotayesh, on rabotayet, etc. Da mesma forma, guliat, ya gulhayu, tu gulhayesh. As que tem o final T e I, vamos pegar como exemplo o verbo iti. Geralmente elas têm uma conjugação diferente, mas é pouquinhas que tem isso, tá? Mas vamos ver o iti. Ja, idu, t, idiosh, on, idiot, mui, idiom, vui, idiotie, ani, idut. Repara que a letra IE na terminação sempre passa para IO se a tônica cair na terminação, ok? Por isso que tá idiosh e não idiot. E os que terminam em che são um pouco mais complicados, porque essa letra che é substituída por g e g ou que e che. Como por exemplo o verbo mochi. Yamagu te mojes. Percebeu? E aí você percebe também que na última forma, a forma do ani, a letra G volta, igual da primeira lá, do Ya. Como regra geral, assim, sempre que você aprender um verbo, procura aprender também as formas de IA e T. A forma do T dá a base para as outras, tanto na parte de sílaba tônica quanto de raiz. Então você vê, tu mojes, on mojet, mui mojem, vui mojit. É tudo baseado no T, mojes. E a forma do IA, geralmente ela é irregular, ela tem uma forma própria, podemos dizer assim, com tônica diferente, igual Yamagu, tem mojes. Percebeu que no IA a sílaba tônica vai para a última e depois volta para a raiz. Por isso que você tem que sempre procurar essas duas formas, do IA e do T. Continuando. As palavras que terminam em iet são tranquilas, elas seguem as regras básicas. Então, imet, ya, imeio, te, imeias, etc. Apesar que esse imet é usado apenas com ideias abstratas, ok? Tipo imet paniatie, imet ideio, imet vidu. Para coisas concretas, a gente usa a preposição u mais os pronomes na forma de objeto que a gente viu. Lembra? O minhá, o tibiá, o nevô, o niô, o nas, o vas, o nir. A única diferença são nevô, niô e nir, porque o russo pede essa letra N depois de preposição se o pronome começa com vogal, que é o caso. Agora, tem uma dúzia de palavras que no infinitivo são tipo 1, mas na conjugação são tipo 2. Dá uma olhada nessa lista aí. São esses verbos, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem smatriet, que no infinitivo é o tipo 1, porque é com E, a sílaba E, T e sinal brando. Mas quando a gente conjuga igual os do tipo 2, com ish, it, im, percebeu? Então acontece com essas palavrinhas aí. E também o inverso, palavras que com o infinitivo it, do tipo 2, mas quando são conjugadas elas vêm para o tipo 1, como por exemplo, jit, jivu, jviosh, pit, piu, piosh, brit, breio, breias, e que eu lembro são só essas. Enfim,
Apesar de tudo isso, só existem 4 verbos realmente irregulares em russo, acredite. Bom, pelo menos são 4 frequentemente usados, né? Deve ter mais, não sei. Eles são быть, есть, дать e хотеть. O verbo быть é geralmente omitido no presente, como a gente já viu, então não preciso dizer я есть студент, posso dizer só я студент, я не студент. O verbo dать é usado somente no tempo futuro, que nós veremos mais para frente. No presente o verbo é давать, ok? E antes de terminar, tem mais um detalhe sobre verbos. Tem os verbos que terminam em avat e yevat. Esses verbos que são do tipo 1, na hora de conjugar, a gente tem que substituir esse avat por u e o yevat por yu. E só então adicionar a terminação que a gente quer. Então, olha esse exemplo. Рисовать, я рисую, ты рисуешь. Percebeu? A gente tira o avat, coloca u e adiciona a terminação.